Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã. É com alegria que eu saúdo a você com a paz do Senhor. Está começando agora o programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Parnamirim, EBD Lições para a Vida. E nós estamos estudando a trajetória do nosso patriarca Jó, e com base no seu sofrimento e na sua vida, nós estamos estudando sobre a soberania de Deus e como ela se relaciona com a fragilidade da humanidade. Nós vimos nas lições anteriores acerca de questões introdutórias sobre a vida, sobre o local de nascimento, ocasião em que Jó viveu, bem como a geografia de sua terra. Estudamos um pouco sobre o dualismo existente entre a realidade de Jó e a realidade de Satanás, e vimos um pouco sobre o drama vivenciado pelo patriarca, especialmente nos 2 primeiros capítulos. Hoje, portanto, nós estudaremos sobre o lamento de Jó, sobre os questionamentos, as perguntas feitas pelo patriarca, dado a intensidade do seu sofrimento. Na verdade, nós temos, na lição de hoje, uma ênfase na humanidade, uma explosão de humanidade do nosso patriarca Jó. A lição de hoje, o tema é sobre a sua lamentação, portanto, o lamento de Jó, e a verdade, ou melhor, o texto áureo desta lição está em Jó capítulo 3, verso 24. Diz-nos assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como a água. A verdade prática, portanto, nós temos o seguinte: o sofrimento pode nos levar a situações extremas de angústia ou a situação de extrema angústia, mas não devemos nunca perder as esperanças. A lição de hoje está com base, ou a leitura bíblica em classe, se baseia no capítulo 3 de Jó. Nós estudaremos de forma expositiva todo este capítulo, do verso 1 até o verso de número 26, e daremos uma ênfase às subdivisões deste capítulo. Portanto, a lição de hoje está dividida e tem como objetivo geral, na verdade, explorar todo o sofrimento de Jó e fazer uma defesa muito clara sobre a sua humanidade, que por ser humano, foi passível de sofrimento. O homem é passível de sofrimento e o sofrimento faz parte da natureza humana, portanto, da natureza caída. Portanto, o objetivo geral desta lição é explicar que Jó tinha o direito de extravasar todo o seu sofrimento, porque, na verdade, era uma explosão de humanidade. Há algumas considerações preliminares que nós gostaríamos de fazer para ajudar a você, professor de escola dominical, a ministrar esta lição aos seus alunos. Em primeiro lugar, considere o fato de que o sofrimento é inerente à natureza caída. Na verdade, o sofrimento é consequência desta queda, é consequência da natureza caída do ser humano. Portanto, isto é importante dar ênfase. Em segundo lugar, que todo o lamento de Jó não estava fundamentado ou não dirigia-se a Deus, mas ao dia de seu nascimento. É importante afirmar, portanto, que Jó, ao lamentar, não estava murmurando. O lamento de Jó não representa uma murmuração. O lamento de Jó é uma forma com que o patriarca encontra de extravasar os seus sentimentos, de pôr para fora a sua dor, de traduzir, de verbalizar o sentimento de dor, de transmitir para os seus amigos, de romper o silêncio como um ser humano qualquer, fadado ou limitado pelas dores da vida e susceptível a vivenciar experiências amargas, e isto fica de lição para nós. Portanto, é importante dar ênfase a estas questões antes de prosseguirmos aqui na nossa lição de hoje. Lição que trata sobre este
tão extraordinário e profundo lamento de Jó. Portanto, a leitura ou a lição deste domingo está fundamentado no capítulo 3. É importante dizer-lhes que este capítulo possui 3 divisões e que a lição de hoje se propõe a esclarecer alguns objetivos importantes desta lição. Nós temos como objetivo geral, portanto, explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar os seus sentimentos sem ser recriminado por Deus. Portanto, para que consigamos esclarecer ou atingir este objetivo, é importante esclarecer aos seus alunos que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como uma espécie de escape para a sua dor e para o seu sofrimento. Em segundo lugar, aclarar o desejo de Jó de ter sido como um natimorto, ou seja, de morrer ao nascimento, de morrer ao nascer. Em último lugar, de pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não veem luz no fim do túnel. Portanto, com base nestes objetivos, nós trabalharemos a lição deste domingo. É importante dizer-lhes ainda que a lição desta semana esclarece que Jó, apesar de ter desejado intensamente, veja só, intensamente a morte, ele não entra nesta jurisdição. Ele entende que Deus é o autor da vida e que Deus, sendo o autor da vida, sendo o fornecedor do início da vida, também poderia ser aquele que daria cabo à sua vida, mesmo desejando a morte. Jó não tem coragem de entrar nesta jurisdição e tentar suicídio. O capítulo 3 não é uma defesa ao suicídio. Jó estava sendo humano e colocando para fora toda a sua humanidade. E uma das coisas que mais nos alegra nesta lição é que mesmo no seu lamento, Jó frustra os projetos do inimigo. Em momento algum, Satanás tem argumentos para acusar Jó por seu lamento, por seu choro, porque o lamento não traduz uma murmuração de Jó. E nós iremos perceber nesta lição que todo este lamento tem uma série de raciocínio lógico, porém, Deus é apresentado aqui como o mantenedor da vida, o sustentador de todas as coisas. Portanto, vejamos o primeiro tópico. Na verdade, na introdução da lição, na lição anterior vimos, portanto, o drama vivenciado por Jó e que este drama foi acompanhado pelos seus amigos. E após receber uma visita ou a visita de seus amigos, Jó rompe o silêncio. Na verdade, o capítulo 3 é o capítulo do rompimento do silêncio de Jó. E é interessante que nos capítulos 1 e 2, Jó apresenta uma teologia um pouco diferente. Jó está mais resignado, Jó está mais passivo apenas a observar o que se passa, a tentar entender o que acontece. Mas no capítulo 3, nós encontramos um Jó diferente, um Jó mais questionador. E todo o seu lamento está constituído com base e fundamentado com base em 3 perguntas, em 3 grandes questionamentos. O primeiro deles, por que eu nasci? E se nasci, em segundo lugar, por que não nasci morto? E em terceiro lugar, por que continuo vivendo? Já que a minha vida resume-se a sofrimento, não faz sentido viver, não faz sentido continuar vivo, não faz sentido continuar existindo. Interessante, e você pode fazer este link com relação à atualidade dessas perguntas. Impressionante como essas perguntas são atuais. Muitas pessoas, dado ao momento em que vivemos, fazem estas perguntas, dado ao isolamento, dado a crises existenciais, vez e sempre se perguntam por que estou vivo, por que não nasci ao morrer, ou melhor, não morri ao nascer, por que continuo vivendo? São perguntas inerentes à dor
existente na alma. E Jó, como um ser humano, expõe isso de uma forma clara. Ao analisarmos a Bíblia, nós encontraremos outros homens de Deus que também vivenciaram crises semelhantes, como, por exemplo, Jeremias, no capítulo de número 20, dos versos 14 a 18, em seu sexto lamento, Jeremias deseja a morte. Jeremias amaldiçoa o dia de seu nascimento e amaldiçoa inclusive o homem que anunciou que ele havia nascido. Ao lermos estas palavras e ao atrelarmos estas palavras a homens de Deus, profetas de Deus, nos assombra como pode alguém ser de Deus e desejar a morte. Mas o fato de ser de Deus não anula a nossa natureza humana e nós estamos presos a esta natureza. O salmista, por exemplo, no Salmo 130, no verso 1, também deseja a morte, dizendo: das profundezas clamo a ti. Portanto, outros homens de Deus também vivenciaram grandes crises, grandes dores e, por sua vez, também lamentaram a não haverem morrido ou lamentaram o dia de seu nascimento. Como não lembrarmos, por exemplo, ainda nessa introdução do profeta Abacuque, que nas suas primeiras palavras do capítulo 1 utiliza indagações profundas, palavras pesadas, não é? Abacuque começa o seu ministério indagando, fazendo perguntas a Deus concernente ao modo e ao tempo em que Deus estava agindo. A forma um pouco leniente, isto no conceito e na visão ainda um pouco superficial do profeta Abacuque com o povo Israel. E se Deus, por que Deus estava tolerando tanta coisa? E uma vez Deus agindo, Abacuque ainda questiona as ações de Deus, a forma com que Deus estava atuando. Portanto, outros profetas, outros homens de Deus também demonstram um certo lamento, uma certa insatisfação. E essa insatisfação e este lamento, de vez em sempre, está ligado ou ligada ao não conhecimento dos planos maiores de Deus. Portanto, Deus sempre tem pensamentos maiores, planos maiores. Isaías profetizou dizendo isso, Deus através do profeta Isaías, no capítulo 55, por exemplo, falou ao seu povo dizendo: os meus pensamentos são maiores do que os vossos. Jeremias profetizou dizendo: eu tenho pensamentos de paz acerca de vocês. Portanto, ao lamentar, Jó faz isto porque Jó desconhecia o acordo existente entre o próprio Deus, na verdade, melhor dizendo, o diálogo existente entre Deus e Satanás. Jó não conhecia, não sabia dos pormenores, portanto, numa tentativa de entender e sem conseguir fazer isto, Jó lamenta. E o seu lamento não é tido por murmuração. É importante estas duas observações. Jó não murmura, ele lamenta. Ele não atribui a Deus a causa de seu sofrimento, mas amaldiçoa o dia de seu nascimento. Assim como também Jó não dá motivos a Satanás para acusá-lo de ser murmurador. Portanto, o primeiro tópico desta lição, e antes nós temos aqui como ponto central, você está vendo aí na tela, o lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano. Na verdade, isto é um resumo da introdução. Em primeiro lugar, o primeiro tópico desta lição, o primeiro lamento dos 3 lamentos que existem no capítulo 3 de Jó. O primeiro lamento, Jó pergunta ou questiona a Deus acerca de seu nascimento. Por que eu nasci? Está do verso 11, ou melhor, do verso 1 ao verso de número 10. O segundo lamento de Jó, porque não nasci morto, está do verso de número 11 até o verso de número 19. E em terceiro lugar, nós veremos e estudaremos sobre o terceiro lamento do verso 19 até o verso
26. O porquê que continuo vivo. Portanto, em primeiro lugar, o patriarca questiona a Deus quanto ao seu nascimento. E no verso de número 2, Jó diz assim: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Esta pergunta, ou este questionamento, este lamento, este primeiro lamento de Jó, revela a sua natureza humana. A ênfase aqui do autor, ou do pastor José Gonçalves, era enfatizar que a natureza de Jó estava presente, que Jó era um ser humano passível de sentir dor, e que mesmo sendo uma figura que representava um grande exemplo de fidelidade, de compromisso a Deus, mas também tinha um lado humano, e o seu lado humano leva a lamentar desta forma e a externar um dos lamentos mais tristes do Antigo Testamento. A dor de Jó era profunda e somente em forma de poesia ele podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento: por que eu nasci? Eu gostaria de dar uma ênfase nesta primeira pergunta que Jó está fazendo aqui, porque existem algumas verdades importantes aqui. Em primeiro lugar, como já dissemos, Jó não foi o único que lamentou acerca do dia de seu nascimento. O profeta Jeremias também lamentou, o salmista Davi, no Salmo 130, verso 1, também lamentou concernente ao dia de seu nascimento, em momentos de crise, em momentos de dor. A Jó também deseja que, em lugar da memória, viesse o esquecimento. No segundo subtópico aqui, Jó deseja que, em lugar da memória, viesse o esquecimento. No momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. Os planos de Satanás foram frustrados completamente na vida de Jó. A vida de Jó é um exemplo claro de que o homem pode servir a Deus pelo que ele é. De um lado, nós temos os amigos de Jó o observando, sem entender, impressionados com o tamanho do seu sofrimento. Do outro lado, no capítulo 3, nós temos um homem que resolve quebrar o seu silêncio, e ele quebra o silêncio depois de 7 dias e 7 noites de silêncio, tentando entender o que estava acontecendo com ele, a sequência de tragédias. E na lição em que estudamos a respeito do drama de Jó, vivido por ele, nós vimos uma sequência de tragédias e como estas tragédias aconteceram, como os bens materiais de Jó foram atingidos, como a sua família foi atingida e como a sua saúde física e emocional foi atingida. Depois de 7 dias, Jó quebra o lamento com uma pergunta profunda: por que é que eu nasci? Por que é que eu vim ao mundo, já que eu sofro tanto? Se é para sofrer, era melhor não ter nascido. Quantas pessoas não fizeram ou já se perguntaram, se fizeram esta pergunta, já que é para viver sofrendo, é melhor não viver. Era melhor não ter nascido, mas em momento nenhum Jó reclama com Deus. Jó amaldiçoa o dia de seu nascimento, mas não reclama e não murmura. Eu imagino Satanás sentado em uma arquibancada esperando o momento em que Jó reclamasse para ter argumentos para apresentar a Deus acerca, que dessem base para o argumento de Satanás, para a tese de Satanás, de que o homem servia a Deus apenas pelo que Deus fazia e não pelo que Deus era ou representava para ele. E Jó era o exemplo prático que Deus estava se utilizando para mostrar para Satanás que sim, é possível servir a Deus pelo que Deus é e não somente pelo que Deus faz. Neste momento de dor, Jó não amaldiçoa a Deus. De fato, ele deseja que, em relação à memória de seu nascimento, houvesse esquecimento. Era melhor esquecer o dia
em que nasceu. O terceiro subtópico, Jó deseja que em vez da ordem viesse o caos. Que em vez da ordem viesse o caos. É interessante que ele introduz a figura do Leviatã aqui, representando o caos causado ou simbolizado por este terrível animal marinho que simboliza o caos. Porque vocês hão de convir que esta provação provoca na mente de Jó uma confusão absurda. Jó só via caos. E neste momento Jó deseja que em vez da ordem viesse o caos, não é? E a presença, ou essa figura de linguagem, expressa isso de uma forma extraordinária, simbolizando o caos. Portanto, o lamento de Jó revela o desejo de esquecer o dia em que nasceu. Vou dar uma ênfase mais uma vez. Todo o seu lamento, em primeiro lugar, revela o desejo de esquecer o dia de seu nascimento, tá? Você pode ler, portanto, João capítulo 11, versículos 32 e versículo 33. Na verdade, o tratamento de Deus com Jó, para nós, é um exemplo de perseverança. O próprio Tiago, no capítulo 5, verso 11, dá mais ênfase à perseverança de Jó do que propriamente à sua paciência. Vez e sempre nós fazemos referência à paciência de Jó, mas o capítulo 3 revela um Jó perseverante, inconformado, portanto questionador, querendo entender as circunstâncias pelas quais a sua vida inteira estava se tornando um caos. Portanto, aqui apenas um subsídio pedagógico para você que é professor da escola dominical. Para introduzir esta lição, apresenta estes 3 pontos que formam o eixo estrutural, ou seja, os 3 lamentos. Como já dissemos, porque nasci, ou porque não sou comparado a um natimorto, se nasci, porque não morri ao nascer, e por fim, porque continuo vivendo. Desta forma, os seus alunos terão a ideia e terão como compreender de uma forma geral e ampla todo o teor, tanto teológico como espiritual e devocional do lamento deste patriarca. E perceber, portanto, que qualquer ser humano está passível a lamentar, a sofrer. O segundo subtópico da nossa lição diz respeito ao segundo lamento de Jó. Na verdade, o segundo tópico da lição diz respeito ao segundo lamento deste patriarca. Jó deseja ser comparado a um natimorto, ou seja, ao morrer, ao nascer. Por que é que a sua mãe, ou por que é que o feto não morreu ao nascer? Isto aqui é algo extraordinário, porque há uma ênfase, um ápice de dor encontrado nestas palavras. Na verdade, o primeiro subtópico, o autor da lição enfatiza o seguinte: os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir deste versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Jó não somente agora amaldiçoa o dia de seu nascimento, mas questiona, sobretudo, por que não morreu ao nascer. Veja o que diz o verso 11, capítulo 3, versos de número 11 ao 13. Jó diz assim: porque não morri ao nascer, porque não expirei ao sair do ventre da minha mãe. Os versos 12 seguem dizendo: porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse. Então, na verdade, a dor do patriarca chegar a níveis estratosféricos e a níveis tão altos que o seu lamento se intensifica. O segundo tópico já demonstra uma intensidade um pouco mais profunda de dor, de drama
espiritual, não é? Portanto, o segundo subtópico, Jó está dizendo, o autor está dizendo, na verdade, aí, livre das tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida em que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com o seu argumento da não existência. Você pode confirmar isso dos versos 16 ao verso de número 19. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Por isso, ele deseja ser um natimorto, ou seja, um feto que nunca viu a luz. Portanto, deseja interromper a sua vida já no início dela. Isto se evidencia em pessoas que estão vivendo crises. Talvez você na sua casa esteja passando por uma crise profunda, por uma crise tremenda, e se identifique com isso e se ache menosprezado, diminuído, reduzido por esta crise, mas na verdade, ao olhar para o exemplo de Jó e para o seu lamento, é possível entendermos que, não obstante a nossa natureza humana e caída nos leve a lamentar, Deus, além de nos entender, em Cristo Jesus provém a segurança, provém o escape para a nossa vida. Portanto, o segundo subtópico, o segundo questionamento ou pergunta de Jó está dos versos 11 ao verso 19. O terceiro subtópico traz para nós traduz, na verdade, para nós que o exemplo do patriarca, na verdade, é uma realidade para nós que somos cristãos. É uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos a passarmos por tribulações. No Novo Testamento nós encontramos diversos textos que alegram a nossa alma e diversos personagens, como o apóstolo Paulo, por exemplo, esse pode falar de sofrimento, este tem carimbo, gabarito para falar de sofrimento. No capítulo 4, dos versos 11 e 12 de Filipenses, Paulo lista uma série de momentos difíceis e complicados e após listar esta série de momentos difíceis, no verso 13, ele diz, depois de viver tudo isto, depois de sentir frio, fome, de sofrer, de ser perseguido, eu aprendi que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ao olharmos para o exemplo de Jó, ao olharmos para o exemplo de Paulo, ao olharmos para o exemplo dos apóstolos, para o exemplo do próprio Cristo no auge do seu sofrimento, ao olharmos para Isaías 53, para o sofrimento de Cristo, é possível entendermos e sentirmos consolo, porque mesmo fazendo parte do nosso cotidiano, o sofrimento é abrandado pela presença de Deus e pela soberania de Deus, pela graça de Deus em nossa vida. Portanto, você que passa por sofrimento, a palavra de Deus lhe garante conforto no meio da angústia. João capítulo 16, verso 33, Jesus disse, eu estou dizendo isto para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Portanto, o sofrimento de Jó, e ao desejar morrer ao nascer, na verdade, ao lamentar desta forma, isto serve de exemplo para nós, que este lamento, nos dias atuais, pode ser acalmado, abrandado pela palavra e pela presença de Deus. Deus nos garante segurança em meio às tribulações. A vitória de Cristo na cruz é a garantia de que, se estivermos nele, também alcançaremos a vitória. Em terceiro, já estamos caminhando, portanto, para o final desta lição, mas, portanto, segue aqui a síntese do tópico 2. O segundo lamento de Jó revela o desejo de ter sido abortado e, como dissemos, isto serve de exemplo para todo o cristão. Em terceiro lugar, o terceiro lamento de Jó diz respeito a um dos temas
mais discutidos nos dias atuais. Jó questiona, já que é para sofrer, por que continuar vivo? Por que não ter fim à sua vida? Será que vale a pena viver? E se viver, será que vale a pena viver sem o favor de Deus? Por exemplo, e estes questionamentos no final redunda para um momento de sabedoria para nós, um momento de refrigério para nós, porque por mais que soframos, temos de Deus o escape. O mais importante de tudo isso é que nunca devemos atribuir a Deus, murmurar, reclamar e dizer que Deus está sendo a causa de nosso sofrimento. Portanto, Deus está controlando, sim, permitindo como consequência de queda que o sofrimento faça parte da história do homem ou da humanidade, mas sobretudo por sua soberania e presciência, controlando todas as coisas e tratando como homem, não como criador e criatura somente, mas sobretudo como um pai trata e cuida do seu filho. Portanto, em primeiro lugar, o primeiro subtópico aí do tópico 3, que refere-se ao primeiro ou terceiro lamento do patriarca, isto está do verso 20 ao verso de número 26, onde Jó questiona dizendo: por que se dá a luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo? Existem aí outros textos, como capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 12, capítulo 3, verso 16. Nesta terceira sessão do capítulo 3, Jó faz a quarta pergunta, que diz respeito exatamente à continuação de sua vida, por que ela não tinha um fim, por que Deus não daria cabo a sua vida com um propósito de dar fim ao sofrimento. Aqui nós entramos em uma área delicada, já estamos caminhando para o final desta lição, que é a relação entre o cristão e o suicídio. Neste momento de quase pós-pandemia em que nós estamos vivendo, o índice de suicídio de pessoas tem aumentado avassaladoramente. Pessoas estão tirando as suas vidas e talvez a causa de tudo isso seja dar cabo ao fim de seu sofrimento. E Jó, a vida de Jó nos ensina que mesmo sofrendo, não cabe ao homem decidir pelo fim da vida, mas cabe a Deus que a criou. Deus é o criador e o doador da vida, portanto, somente Ele pode nos livrar ou decidir pelo fim de nossa vida. Portanto, isto serve de ânimo para nós. Veja o segundo subtópico do tópico 3. Jó novamente volta a indagar: por que se dar a luz ao homem cujo caminho é oculto? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Como dissemos no início, essas indagações são feitas por desconhecer todo o diálogo de Deus com Satanás. E Jó estava buscando entender. E às vezes, ao buscarmos entender tudo aquilo que acontece conosco, palavras pesadas, é normal que elas estejam presentes muitas vezes em nossas orações, mas a intenção principal de Jó era entender todo o processo. Ele busca compreender os porquês. Há aqui um paralelo com Provérbios capítulo 4, verso 18, onde é dito: o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na verdade, há aqui aquele velho dualismo entre a sabedoria de Provérbios e a de Jó. Provérbios estava dando a ideia de que o justo não deveria sofrer, de que todos aqueles que recebiam benefícios de Deus é porque eram justos. Jó está apresentando uma outra realidade. Mesmo sendo justo, Jó estava lamentando pelo seu drama, estava lamentando pelo seu sofrimento, pela sua dor, e estava
apresentando aqui um contraponto às teologias apresentadas dos seus amigos e à própria tese de Satanás de que Jó haveria de reclamar porque servia a Deus apenas pelo que Deus fazia e apenas pelo que Deus havia lhe dado e não por amor a Deus, por amor à presença e por aquilo que Deus era. Portanto, Jó está dando um exemplo claro e absoluto de que sim, mesmo lamentando, é possível não murmurar. Mesmo chorando, é possível não reclamar. É possível não amaldiçoar a Deus. Não, isto sim é murmuração. Lamentar sem murmurar é possível e Jó está nos dando um exemplo disto aqui. O terceiro subtópico deste terceiro tópico aqui, já no final desta lição, a Jó está... Este questionamento, ou com base neste questionamento, nós temos aqui um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes nos sentimos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa ou pela via dolorosa de sofrimento. E não imaginamos e nem compreendemos que Deus está agindo. Porque o caminho de Deus, através de Naum profetiza dizendo que o caminho do Senhor é pela tormenta. Às vezes, os caminhos de Deus passam por tormentas, por momentos tortuosos e por momentos difíceis. E o sofrimento tem uma finalidade, de revelar para nós quem somos nós. Sobretudo, o sofrimento tem esta finalidade, não somente de revelar para nós quem Deus é, mas revelar para nós quem nós somos, porque é no sofrimento que o homem se conhece, é na dor que você se conhece, é na dor que você adquire, que você aprende. O processo de crescimento já traz consigo a dor, o sofrimento. Portanto, o sofrimento faz parte de tudo isso. É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo está. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e de maturidade no sofrimento. Portanto, ao analisarmos todo o seu lamento no capítulo 3, o porquê que eu nasci, o porquê que Jó quis ser comparado a um natimorto, aquele que morre ao nascer, e em terceiro e último lugar, já que estava vivo, porque a sua vida não teria um fim, porque não terminaria logo, não morreria para que o seu sofrimento passasse, para que o seu sofrimento acabasse. Ao entendermos tudo isso à luz da Bíblia, à luz da poesia do capítulo 3, percebermos que Jó no capítulo 3 foi mais perseverante do que paciente, porque resolve questionar, ele permanece resignado, porém começa a ser um pouco mais questionador e inconformado com esta situação, perseverante em louvar a Deus. Até no seu lamento, Jó louva a Deus porque envergonha a Satanás. Depois de vermos tudo isto, de termos aqui uma explosão de humanidade, uma explosão de sentimentos inerentes à alma, a conclusão que temos é de que temos razões sobejas de glorificarmos ao Senhor, através do dilema de Jó, que mesmo desconhecendo a razão das suas ou das adversidades que se abateram sobre ele, Jó não nega a Deus e o seu lamento não se traduz em murmuração. E Jó também, por fim, não dar argumentos a Satanás para acusá-lo de murmurador. Talvez esta seja a principal conclusão desta lição que mais nos edifica. Veja, todavia ele expôs toda a sua humanidade de forma que o leitor, que apenas contempla sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade de entender o seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. Na verdade, o capítulo 3 é o lamento de um corpo, eu vou dar uma ênfase aqui na tela para que você possa acompanhar, é o lamento de um corpo ferido, ou de um corpo ferido e de uma alma que mesmo amando a Deus se derrama em angústia. O fato de Jó amar a Deus não lhe deixava imune ao lamento, ao passo em que o seu lamento não se traduz
em murmuração contra Deus. Portanto, por fim, concluímos que Deus, em momento algum, é o alvo do lamento de Jó. Jó amaldiçoa o dia de seu nascimento, que o seu lamento não se traduz em murmuração e que Satanás não tem argumentos para acusá-lo de murmurador. E concluímos também que o seu sofrimento é um exemplo para nós de que mesmo estando amargurados de alma, em Deus encontramos solução. Em Deus encontramos abrigo, encontramos guarida, porque Deus é a nossa esperança. Se estivermos em Cristo, se estivermos ligados nele, o sofrimento, apesar de fazer parte da nossa história, mas produzirá crescimento. Lembre-se do que Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Transmita esta mensagem aos seus alunos. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados pelo seu propósito. O sofrimento, muitas vezes, é uma ferramenta de Deus para moldar o caráter do ser humano. Foi assim com Jó, foi assim com Davi, foi assim com o profeta Jeremias, foi assim com o apóstolo Paulo, com os primeiros pais da igreja. Todos sofreram. Na verdade, não há vida sem sofrimento e o sofrimento faz parte da vida. Portanto, não encare os sofrimentos da vida como algo, como uma espécie de maldição por parte de Deus. Não, pelo contrário, encare-os como uma oportunidade de crescimento e que é possível lamentar sem murmurar. Fico por aqui, espero que você tenha sido edificado por Deus através desta lição que tratamos aqui sobre o lamento de Jó. Que o seu coração seja abençoado, que a sua casa e que a sua família seja abençoada por Deus. EBD Lições para a Vida, o programa da Escola Dominical da Assembleia de Deus em Parnamirim, fica por aqui. E eu quero, portanto, trazer uma palavra de oração e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, que esta palavra seja aplicada no coração dos nossos irmãos e que cresçamos ao estudarmos a Tua palavra. Que a luz da Tua palavra ilumine as trevas do sofrimento destas pessoas e que em Ti encontremos guarida e descanso. Pai, em nome de Jesus, abençoe-os para a glória do Teu nome. Que a graça de nosso Senhor, que o amor de Deus, nosso Pai, e que as consolações do Espírito sejam com você e com toda a sua família. Que Deus te abençoe.